Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, mais uma aula de língua portuguesa aqui no aulalivre.net. Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos trabalhar o processo de formação das palavras, parte 1. Bem, a formação das palavras é uma parte que está inserida no ramo da morfologia, que é a parte da gramática que trata da estrutura, da formação e da classificação das palavras em classes gramaticais, por exemplo, substantivo, adjetivo, pronome. Hoje nós vamos conhecer como se dão esses processos. Mas antes de entrar no processo em si, nós vamos iniciar com a estrutura das palavras para termos uma base e entendermos melhor o conceito de como se formam as palavras. Vamos iniciar aqui com os morfemas, que é a parte de uma palavra, ou seja, a menor unidade significativa. Aqui nós temos o exemplo da palavra livrinhos. Ela está dividida em elementos mórficos, em morfemas. Observem para não confundir com a divisão silábica, que faz parte de outro ramo da gramática, que é a fonética. Aqui, na divisão morfológica, nós temos partes significativas. No caso aqui da palavra livrinhos, livre indica o significado básico da palavra, ou seja, qual a origem dela? Livre vem de livro. Inho vai indicar o grau de diminutivo. O vai indicar que essa palavra faz parte do gênero masculino. E S indicará o número, ou seja, que essa palavra está no plural. Seguindo, nós temos o radical, que é o elemento básico e significativo das palavras. Observem que o radical é comum a essas palavras. Construir, construção, reconstrução, todas elas estão agregadas de um mesmo radical. Observando os radicais ainda, no caso aqui da palavra vender, nós temos aqui várias palavras que podem estar relacionadas a vender, como vendedor, venda, revender, revendedor. Esse grupo de palavras, essas e outras tantas que nós podemos formar, são consideradas palavras cognatas ou família de palavras, ou seja, palavras que têm alguma semelhança, tanto na sua parte escrita, no caso aqui o radical, quanto na sua parte de significado, ou seja, todas essas palavras aqui se relacionam ao campo semântico das vendas. Na palavra reconstrução, nós temos aqui o radical, isolado e destacado para vocês observarem. E junto com o radical aqui, anteriormente, nós temos o re, que significa repetição. E o são, que significa uma ação. Ou seja, a reconstrução é uma ação de construir novamente. Esses elementos re e são, que estão unidos ao radical, são chamados pela gramática de afixos. Afixos são os elementos que acrescentam novos significados. Nós temos uma subdivisão desses afixos. Vejam aqui na palavra desanimador. Aqui nós temos o radical, anima, acompanhado de prefixos e sufixos. Prefixos, como o próprio nome já diz, é pré, vem antes. Ou seja, ele é agregado antes do radical. O sufixo, logicamente, vem agregado depois, formando, então, a palavra desanimador. Seguimos, então, para um próximo conceito. A vogal temática. A vogal temática são as vogais A, E e I, que nos verbos vão indicar a conjugação. No caso aqui, nós temos os verbos amar, vender e construir. A vogal A indica um verbo da primeira conjugação. No caso de vender, a vogal temática E vai indicar que esse verbo faz parte da segunda conjugação. E no caso de construir, a vogal I indicará a terceira conjugação. Nós temos, então, a união do radical e da vogal temática, que formará o tema. O tema é composto de radical mais vogal temática. Temos aqui, então, no verbo amar, o radical AM, unido com a vogal temática A, formando
ama, que chamaremos de tema. Vender, vem de radical, mais a vogal temática E. E partir, parte, sendo radical, e a vogal temática I, formando então os temas ama, vende e parte. Um outro conceito são as desinências, que são os elementos que nos nomes vão indicar o gênero e o número, ou seja, quando falamos de gênero, estamos falando de feminino e masculino, e quando falamos de número, estamos dizendo sobre singular e plural. Temos então as desinências nominais. As desinências verbais vão se referir aos verbos e elas indicarão o tempo, o modo, a pessoa e o número. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui um exemplo de desinência nominal aqui na palavra meninas, onde o menin até o N é o radical, o A é a desinência que indica o gênero, nesse caso feminino, e o S a desinência que indica o plural. Aqui nós temos um verbo, cantávamos, em que o radical cante está unido à vogal temática A e as desinências estão aqui ao final destacadas. A desinência vá indica o modo, que é o pretérito perfeito do indicativo, ou seja, tempo e modo. Chamamos também essa desinência de modo temporal. E já o mos vai indicar a primeira pessoa do plural. É uma desinência que indica pessoa e número. Seguindo, então, nós vamos agora conhecer os processos de formação das palavras. Nós temos aqui dois processos de formação, por derivação e por composição. Na aula de hoje, nós vamos nos deter no processo de composição. Bem, antes disso, vamos retomar o que é derivação e o que é composição, para nos situar. A derivação, então, é a formação de nova palavra mediante acréscimos de afixo. Recordem que os afixos são aqueles morfemas que são adicionados ao radical, chamados de prefixos ou sufixos. Na composição, nós temos a formação de nova palavra mediante associação de dois ou mais radicais simples. Então, no caso da composição, vamos trabalhar apenas com radicais. Vejamos. Nós temos aqui dois tipos de composição. A primeira se chama por justaposição e a segunda por aglutinação. No caso da justaposição, ela vai ocorrer quando não há alteração nas palavras e continuam a ser faladas e escritas da mesma forma como eram antes da composição. Vamos entender isso nos exemplos. Veja, a palavra girassol é a união de gira mais sol. Quando houve essa união, nós falamos igual quando falamos de forma separada, gira e sol. Unindo, então, ficou girassol. No caso de pé de moleque, também ocorre isso, nós unimos as palavras, formando uma nova palavra, porém sem mudar a questão sonora nem escrita. Guarda-chuva é a união de guarda mais chuva e passatempo é a união de passa mais tempo. Aí nós temos uma justaposição, ou seja, união de palavras formando uma nova palavra sem alteração escrita nem sonora. Observe no caso de girassol, ele é escrito com 2 S justamente para manter a questão da fala. Isso não é considerado uma alteração. A composição agora por aglutinação. Nós temos aqui essa composição quando há alteração de pelo menos uma das palavras, seja na grafia ou na pronúncia. Ou seja, a aglutinação vai ocorrer quando há a alteração. Veja no caso da palavra planalto. Nós temos aqui a junção de plano mais alto, formando a palavra planalto. Se fôssemos fazer a junção exatamente como a palavra é dita, nós falaríamos plano alto. Mas aqui nós observamos que houve uma modificação. Temos então que planalto é uma composição por aglutinação. No caso aqui de aguardente, temos o mesmo exemplo. Aguardente é a junção de duas palavras em que na fala ela é modificada.
Então, finalizamos aqui a nossa aula de formação de palavras, parte 1. Espero que vocês tenham aprendido, gostado e nos vemos na próxima aula. Bons estudos!